Internação involuntária para dependentes químicos em Campinas. Uma vez que um dependente químico não enxerga a necessidade de tratamento e recuse uma reabilitação, é necessária uma internação involuntária para dependentes químicos em Campinas numa clínica especializada. Entretanto, este tipo de intervenção requer cautela e é importante saber como proceder. A internação involuntária só é indicada nos casos em que o dependente começa a representar um perigo para si mesmo e para os outros. Uma vez que a pessoa viciada não aceita uma internação voluntária, ou seja, por vontade própria, seu caso geralmente progride e assim, na maioria das vezes, até a pessoa viciada pode não reconhecer que tem um problema e que precisa de um tratamento. Entretanto, em última instância, na internação involuntária para dependentes químicos, como devemos proceder? Quem deve pedir internação, onde temos a possibilidade de encontrar uma clínica para internação involuntária em Campinas. Sendo assim, nós do Clínica GRMC preparamos este artigo completo para você entender como proceder em caso de necessidade de uma internação involuntária em clínica para dependentes químicos na região de Campinas. O que é internação involuntária para dependentes químicos em Campinas e região? Na introdução de nosso artigo, fizemos um breve resumo do que é a internação involuntária para dependentes químicos em Campinas, mas agora vamos nos aprofundar nestas um pouco mais nas informações. Internação involuntária é um método comum para indivíduos severamente dependentes do ponto de vista químico. Entretanto, embora em alguns casos possa parecer uma atitude radical, a maioria das famílias não tem consciência da possibilidade de aderir a este método. A internação involuntária é previsto pela Lei Federal a partir de 2004, de modo que um dependente químico involuntariamente comprometido não seja maltratado ou afetado pela clínica responsável. A Lei da Internação Involuntária ainda passou por alterações na Lei nº 13.840, em 5 de junho de 2019, que possibilita a internação sem o consentimento do dependente químico que necessita de ajuda e não enxerga a necessidade de se tratar. Uma pessoa dependente química pode atingir o pico do desequilíbrio emocional, o que pode levar a perigos para ela e para aqueles ao seu redor. A família da pessoa dependente ou seus tutores legais tem a possibilidade de solicitar a internação involuntária. Uma vez solicitada, o dependente químico não precisa assinar nenhum arquivo e é de responsabilidade exclusiva do familiar responsável ou de seus tutores legais. A internação involuntária nunca deve ser utilizada como primeiro passo procedimental. Esta escolha só deve ser usada uma vez que o caso esteja bastante crítico. Portanto, somente médicos podem julgar se existe uma real necessidade de internação involuntária para o dependente químico. No exame, o médico revê o nível de dificuldade da dependência química, tomando como base o tempo de consumo e a proporção da substância, de drogas, assim como, obviamente, sua atitude perante a justiça. Em resumo, o médico especialista irá levar em consideração o padrão de uso da pessoa dependente química e irá concluir se há necessidade de uma internação involuntária ou de outro tipo de intervenção. Qual o melhor momento para ser feita uma internação involuntária para dependentes químicos ou alcoólicos? Como mencionamos no início deste artigo, a internação involuntária é uma última escolha, mas em muitos casos pode ser a única opção num momento crítico. Por isso, é bastante comum que hajam muitas dúvidas, principalmente sobre como solicitar uma internação involuntária. Seguindo, existem certos comportamentos que revelam a necessidade de internação involuntária e,
Por isso, nós listamos os principais para você observar e identificar se algum deles está presente na vida de um dependente químico. Falta de interesse e responsabilidade com compromissos e atividades anteriormente importantes. De um modo geral, a maior parte das pessoas seguem uma agenda ou uma rotina específica, com regras e compromissos predeterminados. Entretanto, com o uso de drogas, a falta de comprometimento com essas obrigações é perceptível. O usuário de substâncias químicas perde o interesse nas ocupações que anteriormente demonstrava preocupação em desempenhar. Além disso, é viável que eles não se envolvam sequer naquilo que antes lhes dava prazer e conforto, como esportes, leitura, trabalho e estudos, por exemplo. Uso intenso de substâncias psicoativas pode ser um sinal de um estágio avançado de dependência química e a internação involuntária pode ser considerada como possibilidade de tratamento. Embora se considere que um sujeito se torna dependente de drogas desde a primeira vez que usou, o vício não acontece desta forma. Em função da sensação de conforto na fase de experimentação das drogas, a tendência é que a pessoa volte a consumir e aumente cada vez mais as doses da substância. Sendo assim, inicia-se um consumo descontrolado de substâncias psicoativas, o que pode indicar a necessidade de uma internação involuntária. Algumas características como olhos vermelhos e lacrimejando com maior frequência, perda repentina de peso e apetite, alterações no sono, coordenação deficiente, alterações na maneira de se falar e dialogar e certa falta de coesão no raciocínio ao tentar se expressar, são possíveis sinais de uso de drogas. Evita relações interpessoais. Este é outro comportamento importante dos dependentes químicos, muitas vezes para evitar julgamento e condenação ou simplesmente porque toda a prioridade está focada no uso constante de drogas. A pessoa dependente de drogas deixa de ter momentos com o núcleo familiar, amigos, parceiros e evita os contatos interpessoais. Além disso, os componentes psicológicos contribuem para isso. As substâncias químicas têm o potencial de causar paranoias e até mesmo depressão. Forte tendência ao isolamento pode ser um sinal consequente da dependência química. Além de deixar as relações sociais, o dependente químico tende a se passar a maior parte do tempo sozinho. Isto pode ser um comportamento causado pela depressão ou simplesmente uma escolha de permanecer distante das questões daqueles ao seu redor. A internação involuntária é capaz de reintegrar a pessoa dependente química de volta à sociedade e restaurar a paz de espírito. Esta é uma situação a ser levada muito a sério pelos amigos e familiares do dependente de substâncias. Tendência à agressividade em seus comportamentos pode ser um caso de drogadição ou alcoolismo e, portanto, de uma internação involuntária. A droga prejudica de forma direta a condição da mente de quem se submete a ela e, a partir dela, tem a possibilidade de surgir comportamentos agressivos, seja por preconceitos sociais, seja pela paranoia que surge e ativa a resposta ao estímulo da perseguição, nesta situação, da agressividade. Estas atitudes têm o potencial de tomar por certo um perigo tanto para o usuário de drogas quanto para os indivíduos ao seu redor. Portanto, neste caso, a internação involuntária também pode ser considerado a melhor escolha. Pequenos furtos, dentro ou fora de casa, podem ser indicativos favoráveis a uma internação involuntária em caso de relação com a dependência química. Se você notar que certos objetos na casa desaparecem, você deve saber que estamos falando de uma das reações derivadas do uso de substâncias químicas.
Principalmente, a pessoa dependente química pode fazer isso para conseguir dinheiro ou para trocá-los por mais drogas. Este grau de vício já é considerado extremo e merece atenção. A internação voluntária pode acontecer quando o dependente químico enxerga a necessidade de ajuda e considera um tratamento especializado como uma saída para a drogadição ou alcoolismo. Entretanto, devido à calamidade, na maioria das vezes o dependente químico não aceita e também não reconhece que tem um problema, por isso, como resultado desta recusa, a internação involuntária pode ser a única opção para esta pessoa. Há também casos em que o dependente químico sofre surtos psicóticos, comprometendo assim sua própria integridade física, psíquica e também a segurança das pessoas à sua volta. Como funciona a internação involuntária e quais medidas devem ser tomadas? A internação involuntária é um processo que envolve regras concretas, exigidas por lei, e deve ser considerada uma vez que os parentes acreditem ser a única medida capaz de tirar a pessoa do vício. Embora esta alternativa seja às vezes considerada agressiva, cruel e abusiva, é uma opção eficaz que pode resgatar e prolongar a vida de uma pessoa que está precisando muito de ajuda. Mais uma vez, repetimos que, os parentes e tutores legais podem solicitar uma internação involuntária para dependentes químicos. Entretanto, a Lei nº 13.840, aprovada em 2019, autoriza um servidor público da área de saúde, de assistência social ou de órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, a solicitar uma internação involuntária na ausência de um responsável legal por um dependente químico com necessidade real de tratamento involuntário ou sem o seu consentimento. Fonte: Agência Câmara de Notícias. Este cenário é comum, na situação de pessoas em situações precárias de ausência de tudo, inclusive pessoas sem teto, porém não apenas nos casos de indivíduos sem teto. Infelizmente, em algumas ocasiões, existem famílias que abandonam familiares dependentes químicos, que acabam por ficar sob responsabilidade de funcionários do sistema público de saúde. Repetimos novamente que somente um médico com um CRM ativo pode dizer se o indivíduo viciado deve ou não ser tratado com internação involuntária. O método de internação involuntária de pessoas dependentes químicas tem uma duração média de 90 dias, que é um tempo médio aceitável para a desintoxicação do organismo do paciente. Entretanto, é claro que isto pode mudar muito de uma pessoa para outra. Logo adiante, resumiremos como e o que pode ser feito para viabilizar uma internação involuntária de um dependente químico que precisa de ajuda, mas não consegue enxergar a necessidade de tratamento. Pedido de internação involuntária para um dependente químico em Campinas. Um dos parentes, que tem interação consanguínea com o paciente, deve fazer o pedido de internação involuntária e assinar o arquivo para autorizá-lo. O pedido pode ser feito diretamente à clínica escolhida mediante os requisitos abaixo. Emissão do relatório do pedido por internação involuntária em Campinas. Uma vez preparado o pedido, um relatório é necessário para demonstrar a real necessidade de internação involuntária. Este pedido deve ser emitido por um médico especialista registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM, da região onde o paciente reside. Encaminhamento do relatório. O relatório deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado pela clínica de dependentes químicos escolhida que fará a internação da pessoa dependente química. O Ministério Público deverá ser notificado em até 72 horas acerca da internação do paciente na clínica de reabilitação para tratamento involuntário e também deverá ser notificado ao MP assim que o paciente tiver alta.
Por que e qual a importância de se procurar por uma clínica de dependentes químicos para uma internação involuntária? A clínica especializada em dependência química, como a Clínica de Recuperação em Campinas, influencia diretamente na eficácia dos resultados. Portanto, é importante escolher uma que seja séria e com equipe qualificada para o tratamento. Existem diversas instituições que se dizem ser especializadas em dependência química, porém não oferecem sequer o mínimo aceitável para um tratamento eficaz. Isso ocorre por diversos motivos que não é o intuito deste artigo tratar deste assunto, não neste momento. No entanto, existem clínicas muito sérias, com equipes bem estruturadas e metodologias eficazes para o tratamento em um caso de internação involuntária. Este é um dos papéis do Clínica GRMC, disponibilizar de clínicas idôneas, com tratamento, equipe e metodologias eficientes e eficazes para tratamento de dependentes químicos e alcoólicos, sobretudo da região de Campinas. Antes de mais nada, analise se o Centro de Tratamento para Internação Involuntária está registrada no Ministério da Saúde e se é certificada pelos órgãos competentes. Verifique a função do serviço e também o grau de especialização e experiência da clínica. Internar a pessoa dependente química em uma clínica que de fato sabe ministrar as metodologias de tratamento de maneira correta faz toda a diferença no processo terapêutico. Finalmente, a composição da clínica também deve ser um componente examinado. Verifique se ela cumprem com o que prometem, se tem espaços adequados com acomodações em boas condições e tudo o que dissemos anteriormente neste artigo. Conclusão: a internação involuntária é um procedimento promovido por clínica para dependentes químicos, porém esta forma precisa de uma clínica qualificada, que saiba de fato proporcionar todas as condições para um tratamento de sucesso. Nunca, sob nenhuma circunstância, deixe seu ente querido nas mãos de nenhuma pessoa ou clínica que você não conhece acerca de seu profissionalismo, seriedade e comprometimento. Por essa razão, não deixe de se entrar em contato conosco do Clínicas RMC, pois possuímos as melhores clínicas de recuperação de Campinas e região, algumas das melhores clínicas do país, com os especialistas certos e que ajudarão com tratamentos e uma reabilitação de alta qualidade, com muito amor, com muito carinho e com muito respeito a você familiar e a você, adito/adicta. Conte conosco. Nós estamos à sua disposição. Com muito carinho e respeito, toda a equipe do Clínica GRMC, parceiros que se tornaram grandes amigos, amigos de trabalho, amigos pessoais. O nosso muito obrigado.